Bom dia pessoal, meu nome é Alexandre, eu estou passando aqui para te fazer um convite. Eu gravei um vídeo junto com o pessoal da Unincor para falar sobre marketing digital, a importância de inserir nas pautas de ensino, especialmente para os alunos de graduação, o conteúdo de comunicação digital e marketing digital. Para quem não me conhece, eu me chamo Alexandre, eu trabalho com isso tem algum tempo e por ser também professor universitário, eu vejo isso como um tema muito relevante. Então, se você é aluno de graduação ou se você tem interesse nesse tema, foi um bate-papo de uns 55 minutos e eu acho que foi produtivo. Então, estão convidados para assistir. Na sequência desse videozinho aqui, vai começar o bate-papo. Um abraço. Para isso, nós convidamos o professor Alexandre Aquino para conversar um pouquinho aqui com a gente, para participar desse bate-papo informal aqui, também um pouco formal, sobre o marketing digital. O professor Alexandre Aquino faz trabalho com projetos de marketing digital e assessora empresas a conseguir melhor desempenho, melhores resultados. O trabalho com marketing, uma divisão digital, é agora o novo caminho e o futuro. Professor Alexandre Aquino, professor também universitário pela PUC e outras instituições, mas eu vou deixar que ele mesmo se apresente. Professor, um bom dia, seja bem-vindo à nossa casa e o espaço é todo seu. Bom dia, professor. Bom dia a todos que estão assistindo, que estão nos vendo. Meu nome é Alexandre, eu sou professor universitário já tem uns 10 anos e sempre fui um apaixonado pela tecnologia e pela área digital. Há alguns anos eu comecei a desenvolver projetos para essa área e realmente... E realmente a gente se descobre, né? Assim, é uma área do conhecimento maravilhosa, assim, é uma área linda, ela é complexa, não é uma área tão simples, ela tem uma certa curva de aprendizado, a gente leva um tempo para entender bem a dinâmica do processo, mas é uma área fascinante, e eu me encantei por essa área do conhecimento e venho, desde então, trabalhando com projetos para poder aumentar a visibilidade de profissional liberal dentro do Instagram, aumentar o número de seguidores no YouTube, enfim, são vários objetivos, né, assim, mas geralmente relacionado a resultados no digital. Professor, acho que talvez a gente poderia ir desenvolvendo através de um bate-papo aqui. Talvez a primeira pergunta que eu posso te fazer mais direto assim é por que os alunos precisam entender de marketing digital? Tá. Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que vocês, todos que estão nos assistindo, têm que entender é o seguinte: de nada adianta vocês terem um conjunto enorme de competências, vocês terem titulação, vocês terem um monte de capacidade operativa, capacidade de execução, se as pessoas não souberem que vocês têm essas capacidades. Então, é mais do que relevante, ou mais do que importante, que vocês consigam tangibilizar o quão bom vocês são na área que vocês atuam. E isso funciona para qualquer profissional que hoje está no mercado. Então, por exemplo, um dentista, se ele é o melhor dentista da minha cidade e não fizer nenhum tipo de publicidade, eu não vou saber, porque eu estou na minha casa, eu não o conheço, nunca ouvi falar dele, por aí vai. Então, a publicidade digital, ela hoje, com a democratização da tecnologia, então hoje você não precisa de muito dinheiro para fazer publicidade, qualquer profissional liberal, pode montar um canal, pode comprar um computador bom para editar vídeo, pode começar a produzir conteúdo, pode investir no tráfego pago, né, que é o canal que a gente usa. Qualquer profissional pode fazer isso. E os resultados desse tipo de trabalho são muito bons. Então, por exemplo, se vocês pegarem venda de curso online, hoje nunca foi uma coisa assim, nunca foi tão querido e perseguido no mercado como hoje em dia é.
Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo consegue fazer, na verdade, assim, curso de curta duração, mais simples, todo mundo consegue fazer, o mercado está aberto, quem quiser oferecer pode oferecer, e aí depende da capacidade técnica das pessoas que estão oferecendo para conseguir vender esses cursos. Além dos cursos, a própria contratação de vocês, para qualquer área que seja, né? Então, eu sou fisioterapeuta. A sua contratação depende da sua capacidade de mostrar o quão bom você é como fisioterapeuta. Advogado, a mesma coisa, e por aí vai. Professor, tenho uma outra pergunta que até de algumas experiências que eu já vivi. A primeira delas se remete assim, aonde começar esse marketing digital? Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu já participei de processo seletivo, que aí eu recebi o e-mail da pessoa que estava querendo vaga ao trabalho, o e-mail era assim, Joãozinho, filho da Maria. Sabe assim, um completo descabimento. Para não dizer outros que eram pior, assim. Mas aí eu queria saber se, para esse aluno, onde que começa essa perspectiva dele? É pelo e-mail? Como que você vê esse caminho dele, assim, nesse mundo digital? Então, a gente estava até comentando isso mais cedo. O mundo digital é uma área que exige muita técnica, né? Vocês não vão conseguir fazer um trabalho profissional sem conhecer de técnicas de produção de conteúdo e por aí vai. Então, eu acho que a primeira coisa, a gente, pessoa comum, a gente não sabe se comunicar, né? Porque a comunicação ela é feita eminentemente por imagem. A comunicação não é feita pela escrita de forma, vamos falar assim, de forma abrangente, ela não é feita pela escrita, ela é feita por imagem. Por quê? Porque a imagem ela tem uma capacidade de condensação de informação muito maior do que qualquer outra coisa. Então, se eu vejo uma foto que ocupa uma folha A4, eu absorvo naquela foto muito mais informação do que eu absorveria se eu estivesse lendo um texto que ocupa uma folha A4. No vídeo, isso ainda é maior. Então, a capacidade de comunicação, ela vai do texto para a imagem, para o vídeo. E aí, eu acho que a gente tem que, então, migrar o nosso conhecimento. Porque, assim, a maioria de vocês sabe a escrita bem, mas poucos têm conhecimento de diagramação, de cor, de fundo, de composição, de fotografia. A maioria não tem. Então, você tem que aprender isso. Você tem que aprender sobre design, você tem que aprender sobre layout, você tem que aprender sobre uma série de coisas que compõem imagem, que compõem fotografia, que compõem tudo. Depois você vai para um terceiro estágio, que é você aprender um pouco sobre produção de vídeo, de conteúdo audiovisual, que também é um outro nível de complexidade, que é um pouco maior. Que aí você vai ter que aprender sobre iluminação, sobre áudio, sobre uma série de coisas, a importância de você ter um roteiro antes de produzir o conteúdo, sobre como fazer edição no vídeo. Beleza, então esse é um terceiro momento. E tem um quarto momento, que é você aprender a fazer publicidade, que são coisas distintas. Porque não adianta você fazer um conteúdo super bem produzido, bem estruturado, bem montado, e não conseguir fazer publicidade desse conteúdo. E aí, para mim, é a última fronteira da comunicação, é a publicidade. Então, eu acho que você precisa aprender a se comunicar com imagem, conceitos básicos de comunicação com imagem. Depois, você precisa migrar e aprender conceitos básicos de comunicação em vídeo e digital, de maneira mais como vídeo, né? E, por último, aprender um pouco de publicidade online. É uma estrada, assim, é uma jornada. Você passa pelos primeiros degraus, vai para o segundo degrau, vai para o terceiro degrau e vai caminhando. Professor, e antes de desenvolver mais, o que você acha que o aluno não deveria fazer? Assim, quais os cuidados que ele tem que tomar, inclusive com a sua imagem, como eu falei lá, com o seu e-mail? Aonde que você acha que ele deve, pelo menos, se precaver aí um pouco antes de começar a entrar, a buscar informações e até, em alguns momentos, informações desqualificadas? Eu acredito, e eu uso isso para mim, eu acredito que o silêncio é melhor do que o ruído. Então, por exemplo,
vamos supor que eu falo assim, eu quero produzir um vídeo bacana que fala de um determinado assunto, mas eu ainda não tenho um roteiro legal, eu não tenho muita condição de gravar ele, porque agora o meu equipamento não me permite fazer isso, etc e tal. O que eu particularmente prefiro fazer? Eu não avanço para poder produzir esse conteúdo, porque eu ainda não sei exatamente o que eu preciso fazer para que ele fique bacana, que ele fique bom. A mesma coisa funciona para você no digital, quer dizer, o digital é um lugar que ele exige muita técnica, né? Você tem que tomar cuidado, porque a gente tem uma visão amadorística da produção de conteúdo. Então, você acha que se você, por exemplo, tirar foto do seu almoço de domingo, porque você leu num blog que as pessoas querem saber da sua vida, você acha que isso vai te fazer ter seguidores. E muitas vezes é o contrário, né? Na verdade, as pessoas não estão interessadas na sua vida particular. Na verdade, elas querem alguma coisa que você tem para ofertar, né? Algum tema que você está discutindo. Então, por exemplo, eu não entraria nessa linha de produzir conteúdo sobre... É lógico que alguma coisa sobre vida particular a gente fala, mas assim, tem uma série de cuidados e de técnicas que vocês devem tomar cuidado na hora de produzir conteúdo, que vão fazer com que o resultado seja melhor ou pior. Então, e a gente precisa entender o seguinte, cuidado, a sua intuição, a sua percepção popular sobre o que pode e o que não pode, muitas vezes ela é pouca, ela não é o suficiente. Então, é preciso você entender. Agora, um outro caminho que eu faço, eu olho para quem são os melhores do mercado. Então, o tempo todo, eu estou monitorando a turma que está indo super bem e que está tendo sucesso. O que esses caras estão fazendo? Então, por exemplo, no digital você tem um cara chamado Érico Rocha. Muitos de vocês devem conhecê-lo. O Érico Rocha tem uma linha de comunicação. Ele não fala de outros temas, ele não discute política, ele não fala de uma série de coisas que podem gerar qualquer tipo de ruído na comunicação, ele é fiel à pauta, ele tem uma pauta que é lançamento de produto digital. Então, essa abordagem que ele faz me ensina muito. Eu falo, opa, esse aqui que é o caminho, porque ele está fazendo, está dando certo, então esse aqui que é o caminho. Então, ter também pessoas que são boas, que sabem fazer como referência, sim, é uma ótima forma de aprender, além de estudar, de fazer curso e se capacitar. E por último, e a gente não pode deixar de falar disso, é você praticar. Porque, por exemplo, se vocês amanhã entrarem num curso de marketing digital, mas vocês não gerenciarem uma página, vocês não produzirem conteúdo, vocês não fizerem publicidade, vocês não vão saber, de fato, como fazer marketing digital. Você só sabe fazer marketing digital se você fizer marketing digital. Se você não fizer, eu, por exemplo, eu sou uma pessoa tímida. Eu não sou uma pessoa assim que gosta de ficar aparecendo na frente das câmeras e tal. Só que, como é a minha área de estudo, eu precisei superar a minha timidez, ir para a rede, criar canal, gerar conteúdo, fazer essas coisas, porque é pré-requisito. Eu só vou aprender bem isso se eu estiver, de alguma forma, praticando. Nem parece, viu, professor? Que o senhor é tímido. Sou bem tímido. Mas são dois apontamentos muito importantes, né? Esse, a prática, né? A prática da oralização, a organização, a roteirização desses trabalhos, eles são alguns caminhos assim muito importantes que você já está pontuando. Mas eu queria saber, assim, nesse momento agora, vamos dizer, no pós-pandemia, como é que você acha que está o mercado? Quais os rumos que a gente pode seguir aí? Como que, se o mercado está aquecido, se ele está aquecido para todo mundo, como é que está indo esse caminho aí? O que você tem visto do marketing digital e do mercado em si? O mercado digital, ele já vem se aquecendo muito de 2014 para frente, né? Então, já teve o pessoal que está mais na vanguarda, que está tendo mais resultado, eles começaram a estudar e se aprofundar nesse tema lá para 2012, 2013, 2014. É lógico que a pandemia deu um boom, porque a pandemia jogou muita gente que não precisava de marketing digital para uma situação de precisar. Então, por exemplo, o pequeno empreendedor, ele não vendia online, hoje ele precisa vender online, porque a loja dele ficou fechada. O prestador de serviço, ele não tinha um canal de comunicação, hoje ele precisa ter, porque
muitas vezes ele perdeu o emprego e por aí vai. Então, esse mercado, ele já está aquecido, ele já vem sofrendo um processo de aquecimento, assim, de fortificação desde 2014, mas com a pandemia, eu acho que a pandemia empurrou muita gente para esse mercado, mesmo que algumas pessoas não quisessem ir. Agora, esse mercado, ele é um mercado enorme e ele é um mercado multimilionário. Os números dos lançamentos de produto digital, eles são, assim, absurdamente, são impressionantes. Então, por que o mundo todo, principalmente no Brasil, está olhando para o mercado do digital? Porque já se percebeu o potencial de gerar receita e de fazer faturamento. Então, eu vou falar algumas estatísticas aqui, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando em termos de tamanho de mercado. Eu vou falar de alguns conceitos antes de falar dessas estatísticas. 6 em 7. 6 em 7 significa faturar 6 dígitos em 7 dias de venda. Ou seja, faturar de 100 mil a 1 milhão em 7 dias de venda. Aí, 7 em 7 é faturar de 1 milhão a 10 milhões e por aí vai. E quando a gente fala fazer um lançamento, nós estamos falando em lançar um curso uma única vez. Fazer um lançamento não significa você colocar aquele curso no mercado ao longo do ano e computar quanto que ele gerou de receita. Então, vamos lá. O Érico Rocha, em 2020, ele fez um lançamento, ou seja, uma venda de curso, não estou falando de toda a operação dele, ele fez um lançamento que em um dia ele conseguiu bater 8 dígitos de venda. Ou seja, ele vendeu acima de 10 milhões de reais em um dia de venda. O maior lançamento digital de 2020 foi do Thiago Fint. O Thiago Fint conseguiu fazer em 4 dias de lançamento, 4 dias de venda, depois da abertura do carrinho, 25 milhões de reais. O Thiago Fint tem 25 anos de idade. Hoje ele tem uma Ferrari, um Lamborghini, etc, etc. E o maior lançamento do Brasil foi o do Pablo Marçal. O lançamento do Pablo Marçal conseguiu fazer, em termos de faturamento, 57 milhões de reais. Um lançamento. Provavelmente ele faturou mais de 100 milhões no ano. Muito tranquilamente que faturou. Então, esse mercado, ele é um mercado com potencial financeiro e um potencial de geração de resultado absurdo. Absurdo. Para vocês terem uma ideia, o Galvão Bueno entrou nesse mercado. O Galvão Bueno hoje, que é um cara riquíssimo, que não precisa disso, ele hoje está vendendo curso de oratória e comunicação. Então, não tem ninguém desprezando esse mercado mais. Até gente muito grande, assim, gente que tem muito dinheiro, entendeu a força do mercado e está trabalhando nele. Pois é, isso é muito legal mesmo, professor. E aí, se eu fizesse uma pergunta básica, assim, que seria: quanto tempo que eu levaria para sair do zero e dominar conceitos intermediários e me posicionar mais ou menos na rede de uma forma produtiva? O que você acha, assim? Na verdade, esse tempo ele vai depender de muita coisa. Ele vai depender do seu background, ele vai depender de quanto tempo você tem para dedicar, porque algumas pessoas só têm um pedaço do dia, outras pessoas têm mais tempo. Mas falando de maneira geral, eu acho que para você sair do zero e chegar num nível intermediário, e aí eu não estou falando de avançado, de fazer um 6 em 7, para você chegar no nível intermediário, acho que você leva 1 ano e meio, mais ou menos, estudando e praticando. Para você chegar num nível mais avançado, conseguir chegar perto de um 6 em 7, que é faturar 100 mil, fazer alguma coisa e faturar 100 mil em 7 dias de venda, eu acho que você gasta uns 2 anos, até uns 2 anos e meio de trabalho, de estudo e de pesquisa. Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, o fulano fez um 6 em 7, na verdade, ele não fez um 6 em 7, né? Ele não faturou 100 mil em 7 dias. Ele trabalhou por 1 ano e meio para poder ter audiência, para poder conquistar mercado, para poder fazer o nome, para conseguir seguidores, para depois, na hora que ele abrisse o carrinho de venda, de produto, de curso, ele conseguisse fazer um 6 em 7. Mas antes de um 6 em 7, por exemplo, ou de um 7 em 7, ou 8 em 7,
tem ali 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de trabalho, né? Então, eu acho que com 1 ano e meio você pega um nível intermediário, praticando, e com os 2 anos você já está bom no negócio, você já está conseguindo bons resultados e tudo. Então, a gente pode dizer que um aluno que está entrando num curso de graduação agora, se ele entrar também numa perspectiva de desenvolver as suas relações digitais, ele pode sair lá na frente com um que a mais. Sem dúvida. Ele pode sair lá na frente sem ter que se preocupar com procurar emprego e mandar currículo para alguém. Ele pode sair lá na frente já com a parte financeira da vida dele encaminhada. Não vou dizer resolvida, mas encaminhada. Só que é um processo. Ele deve começar a trabalhar isso o mais breve possível, porque, como eu falei, é uma escada, né? E para você chegar lá na parte mais alta dela, você tem que vir todos os dias subindo, porque é uma jornadazinha, sabe? Assim. E outra coisa, professor, assim, a gente comenta, e eu até converso muito com o Pedro, que às vezes eu fico assustado, assim, de que eu vejo pessoas vendendo algumas coisas de má qualidade, e ao mesmo tempo eu vejo outros profissionais, eu até brinco com o Pedro, que é conhecido, eu falo, Pedro, você é muito bom, cara. Você tem que ir também. A gente tem... Na semana passada eu falei isso até um pouco com os professores, assim, que eu fico assustado com a quantidade de professores tão bons, mas que não se expõem nessa rede, não se vendem, assim. E aí eu queria saber o que você acha um pouco disso, assim, às vezes dessa falta de conteúdo, mas que tem muito marketing, e ao mesmo tempo desse sujeito que tem conteúdo, mas não tem marketing, assim, dessa contraposição que a gente tem. Essa questão de ter conteúdo e não ter marketing é igual você pegar um baú de ouro e guardar em casa e querer que os outros saibam que você tem uma relíquia dentro de casa, né? Ninguém vai saber. As coisas, elas têm valor porque os outros valoram as coisas, né? Então, não existe valor se eu não tiver um processo de valoração externo. Então, você tem que conseguir mostrar que você sabe fazer alguma coisa para você ser reconhecido em relação àquela coisa que você está mostrando. Então, por exemplo, eu estava falando sobre... Tem até uma pergunta aqui. Eu estava falando sobre a questão de curso, mas não isso que eu estou falando não se aplica somente a curso. Os escritórios de advocacia estão fazendo muito dinheiro usando marketing digital. Os dentistas estão fazendo muito dinheiro. Os esteticistas estão fazendo muito dinheiro. Quer dizer, essa turma que não vende curso, mas que vende a sua mão de obra, que vende o seu trabalho, que são prestadores de serviço, eles estão fazendo muito dinheiro usando bem, né, de maneira profissional, o marketing digital. Esse mercado, ele é tão interessante e tem tantas possibilidades, né? Que, por exemplo, esses dias eu vejo muito anúncio hoje, porque eu trabalho com anúncio, então o Google e o Facebook ficam me mandando anúncio o dia inteiro. Esses dias eu vi um anúncio de um cara oferecendo um curso de como adestrar cachorro labrador para pastoreio. Então, olha o nível de especificidade desse negócio. Quer dizer, primeiro, eu nunca imaginei na minha vida, não sei se um curso desse vende nem nada, mas assim, eu nunca imaginei na minha vida que esse público, que, por exemplo, trabalha com pastoreio, fosse um público digitalizado, o suficiente para comprar curso e encher uma turma. Parece que sim, porque ele estava fazendo publicidade desse curso. Então, esse mercado, ele é muito segmentado, assim, ele tem espaço para todo mundo. E quando eu falo esse mercado, eu não estou falando só de produção de conteúdo, de venda de curso. O mercado hoje, com a internet, ele tem muitas subdivisões, então ele tem espaço para todo mundo. Você precisa ser bom naquilo que você faz e saber fazer de forma profissional. Ok. Em relação à educação, professor, não só, mas em relação às universidades, assim, o ensino EAD, ele possui alguma limitação quando comparado ao presencial? O que você está avaliando? E se sim, qual que seria? Eu sou um grande consumidor de conteúdo digital, né? E eu vejo muitas vezes uma certa relutância dentro do meio universitário pelo digital. Eu vou falar baseado na minha experiência e baseado no que eu venho fazendo há 10 anos. Tem 10 anos que eu consumo conteúdo basicamente pelo digital.
O digital, ele não tem quase nenhuma limitação em relação ao presencial. Pelo contrário, ele tem muito mais vantagens do que desvantagens. Por que eu estou falando isso? Por exemplo, onde que o presencial ele é imprescindível e não tem como se abrir mão dele? Quando você tem atividades de laboratório, quando você tem atividades que exigem o toque, quando você tem atividades que existe um monitoramento físico, praticamente assim, de uma aula, por exemplo, de medicina, você não vai conseguir fazer ela virtualmente, etc. e tal. Agora, a descrença de muita gente, inclusive talvez até de quem está nos assistindo com o digital, talvez esteja relacionada porque a forma que você precisa pensar a didática para trabalhar no digital, ela é diferente da didática no presencial. E ela exige certos, vamos falar assim, certos arranjos muito específicos para dar resultado. Então não é ligar o computador e sair dando aula. Você precisa de uma série de pré-requisitos. Você tem que ter toda a produção do conteúdo, depois você tem que ter edição, depois você tem que ter um sistema de mensuração. Você tem que ter um sistema de mensuração muito eficiente. Depois você tem que ter uma área de tira-dúvida, de conversa, de retorno naquele tema para poder explicar para as pessoas um pouco melhor. Então, se você não estrutura isso tudo, aí você vai falar assim, o digital não funciona. Funciona. Se ele for bem estruturado, ele funciona. Para as coisas que exigem laboratório e toque físico, realmente não vai funcionar, mas eu acho que para o resto funciona bem. Entendi. A gente está recebendo várias perguntas aqui e por favor, participem. Vocês perceberam que o formato hoje dessa exposição é um formato dialogado e foi uma proposta do próprio professor Alexandre, que eu achei ótimo, assim, que aí a gente pode conversar mais. Eu até daqui a pouco vou convidar o Pedro também, o Cristiano, porque a gente estava numa conversa anterior ali que estava muito boa. Mas, por exemplo, o professor Marcelo Silva, ele comentou, o marketing cria familiaridade e isso é fundamental para se apresentar no mercado. Um aluno da odontologia, o Natan, ele até me mandou aqui por WhatsApp, ele falou assim, olha, que ele queria saber como escolher um perfil. E aí eu não me arrisco nem a saber muito bem do que ele está tratando, mas você pode me ajudar aí. A primeira coisa que você tem que definir quando você vai para o digital é qual é o seu objetivo. O que você quer alcançar em termos de resultado. Isso vai definir todo o restante. Porque na hora que você define qual é o seu objetivo de maneira clara, você define também qual é a sua persona. E se você não sabe qual é a sua persona, você não consegue fazer uma linha de comunicação eficiente. O que significa persona? A persona é um sujeito fictício, mas que ele é o público ideal para o qual eu quero me comunicar. Então, eu desenho ele em termos de característica, de poder aquisitivo, de comportamento social, por exemplo, dependendo da área, do número de pessoas que ele tem na família, etc. e tal. A partir do desenho da persona, se ele estiver bem feito, se ele estiver bem desenhado, aí eu vou pensar em pautas, aí eu vou pensar em conteúdo, aí eu vou pensar, e aí eu tenho que amarrar isso, né? Eu tenho que pegar lá a minha persona que eu defini, e aí eu tenho que amarrar isso com o resultado que eu quero obter. Então, peraí, o que eu quero obter de resultado? O que eu estou fazendo no digital? Eu estou aqui para quê? Não é por vaidade, eu estou aqui porque eu estou fazendo um trabalho, eu quero um resultado em cima desse trabalho. Então, beleza, eu quero faturar, por exemplo, 100 mil reais no ano, vendendo o meu serviço. Tá, então, para chegar nesse resultado, a sua necessidade de investimento, a sua necessidade de conhecimento vai ser X. Se você falar assim, não, qualquer 10 mil reais que eu vender, eu já estou satisfeito ao longo de um ano. Aí também o seu desafio e a envergadura do que você está fazendo também muda bastante. Então, depende de, primeiro, com quem você quer conversar, qual é o seu público-alvo, e segundo, qual objetivo você tem com aquele processo de comunicação. Se é vender curso, se é vender a sua mão de obra, se é vender em que volume e qual quantidade de dinheiro. Esse pessoal que eu falei mais cedo, desses cursos, que eles estão fazendo muito sucesso, a gente às vezes acha que esse processo é um processo também barato, e não é. Por exemplo, um curso desse que faturou muito aí no digital,
ele custou 35%, mais ou menos, em publicidade online. Então, por exemplo, um curso que consegue trazer retorno de 100 mil reais de venda, ele custou 35 a 40 mil reais de publicidade. Então, o tamanho do retorno que você quer ter, ele também é proporcional à quantidade de investimento que você vai ter que fazer. Professor, o Cristiano, que é um professor Cristiano que estava junto com a gente lá conversando, ele fez uma pergunta que eu gostei muito. Ele coloca assim: podemos dizer que os alunos perdem a oportunidade de melhorar suas habilidades de exposição e imagem ao deixar a câmera fechada durante as aulas remotas? Podemos dizer que os alunos perdem a oportunidade de melhorar suas habilidades de exposição da sua imagem ao deixar a câmera fechada durante suas aulas remotas? Sem dúvida. Se esse aluno tem como objetivo aprender a se comunicar no digital, eu sei que dá trabalho, né? Por exemplo, vocês estão me enxergando aqui, eu não estou numa luz do sol, eu estou com 2 spots de iluminação artificialmente colocados, preparados para essa finalidade, com um microfone, etc. Quer dizer, tem todo um processo de preparação para que você se apresente de forma adequada. Mas, se você quer se apresentar de forma adequada e quer treinar isso, esses momentos eles são importantes. Vai te dar um pouco mais de trabalho? Vai. Mas você se comunicar de forma adequada dá um pouco de trabalho mesmo, né? Não é assim, você liga a câmera do jeito que você estiver, deitado na sua cama, porque não vai funcionar, né? Mas eu acho que sim, eu acho que se você tem o objetivo de aprender alguma coisa no digital, se você quer aprender a produzir algum tipo de conteúdo, comece colocando à prova nesses momentos mesmo, né? Até no momento que você está como aluno numa sala. Pois é, a universidade é para isso, né? Para experimentar, é para testar, né? Exatamente. Eu brinco muito com meus alunos, que eu sou psicólogo, né? E eu participo de alguns processos seletivos. Eu falo assim com eles: olha, vocês não abrem a câmera, pode ser que eu encontre vocês num processo seletivo, eu nem sei que você é meu aluno ou foi meu aluno, né? Então a gente entra numa outra lógica, né? Exatamente. E o Isso aluno... quando ele não entra com o nome assim, Joãozinho, né? Um negócio assim que você fala assim, meu Deus do céu, quem que era? Não dá para saber, né? É verdade, é verdade. Tem uma pergunta aqui, professor. Se tem algum curso de marketing digital que eu indicaria? Hoje em dia tem muita gente na internet boa oferecendo curso. Então, por exemplo, aí depende do que você quer. Por exemplo, se você for para a linha de e-commerce, você vai encontrar alguns cursos voltados para e-commerce e alguns profissionais mais focados em e-commerce. Se você for para a linha de produção de conteúdo para vender serviço ou para vender curso, aí você vai ter um outro grupo de pessoas que são mais indicadas. Mas assim, quem são os grandes players do mercado ou quem hoje está dominando esse mercado? O Pedro Sobral, o curso dele aí deve estar aí na faixa de uns R$ 1.300 para um ano, ao longo de um ano. O Érico Rocha, mas o Érico Rocha não é um curso barato, o curso do Érico é na faixa aí de uns R$ 6.000. O próprio Thiago Fint, que já é um preço intermediário, que é um cara muito bom também, mas aí é na faixa de uns R$ 3.000 por ano, para um ano de acesso. E tem muitos outros, por exemplo, a Bárbara Bruna, ela entrou no mercado, assim, relativamente ela é mais recente, ela tem uns 2 anos só que ela está aparecendo, ela tem um curso que me parece que é na faixa de R$ 900, e ela é muito competente, ela tem uma agência, atende 9 países diferentes, tem uma carteira muito robusta de clientes. Então, são algumas pessoas, o Pedro Sobral, eu acho que é um, o Érico Rocha, se você tiver dinheiro, o Thiago Fint, que também é caro, a Bárbara Bruna, que já não é tão cara, o Alex Vargas, que é um outro profissional excelente, que também não é tão caro assim, eu acho que com uns R$ 1.000 e poucos você compra um curso dele. Enfim, mas você tem que definir primeiro o seguinte, qual área você quer se especializar? Por exemplo, você quer ir para e-commerce? Beleza, você vai achar gente boa no e-commerce. Não, eu quero ir mais para venda de serviço, então você vai achar outras pessoas mais indicadas para serviço. E por aí vai. Professor, tem algum aplicativo, alguma coisa que você acha que pode ajudar para quem está começando,
algum software, alguma coisa assim que pode também ajudar nessa organização ou até em edição, nesses pequenos detalhes assim? Eu acho que a gente tem que começar pelo básico, né? É aquilo que eu tinha falado lá no começo. Quer dizer, se você não tem conhecimento ainda de composição de imagem, de design, de layout, o primeiro lugar que você deve ir é para o Canva e aprender a usar o Canva bem, porque o Canva é a ferramenta mais básica e que vai te dar condição de produzir conteúdo de forma mais profissional e tudo. Aí pronto, você passou da estágio do Canva, você vai para a produção de vídeo, por exemplo. Aí você vai ter Movavi, você vai ter uma série de outros softwares, o Movavi não é gratuito, tem uma versão gratuita, tem uma versão paga, e na medida que você for evoluindo, você vai querer sair do Movavi também, vai para o Adobe Premiere, e por aí vai. Então, assim, a primeira coisa que eu faria aprende os conceitos iniciais de design, de composição, de cor, de imagem, e aí você vai avançando. Tem curso hoje muito bom e tem muito material gratuito na internet te ensinando sobre o Canva. Então, eu começaria por aí. Outra coisa, sobre o tempo. A gente estava conversando sobre isso também, que o mundo digital ele é muito ágil, né? E aí, como que você acha que a gente lidar com essas constantes mudanças, assim, que não só o mundo digital, mas que a modernidade tem produzido, assim, para lidar com essa imagem? O mundo digital ele é muito ágil, mas assim, o que muda muito são as ferramentas, né? E as ferramentas, se você trabalha com elas, não é tão difícil de se acompanhar, porque essas mudanças elas não são tão radicais. Então, por exemplo, quem usava Google Ads no ano passado, continua sabendo usar Google Ads, mesmo que o Google faça alguma mudança. Quem sabia usar o Google Analytics, o Google agora fez uma mudança dentro do Analytics, também sabe usar, porque a mudança foi pequena, ela foi incremental, essas mudanças são incrementais. Então, assim, para você entender de digital, você tem que entender de duas coisas, basicamente. Você tem que entender de algoritmo, você tem que entender como que o sistema funciona, qual que é a lógica dele, e você tem que entender de psicologia e comportamento humano. Se você entender só de um, você não vai ficar bom. Se você for um cara fera em algoritmo, se você souber usar o Google Ads, o Facebook Ads e tal, mas não tiver uma noção muito clara assim de como que é o processo de diálogo, de conversa e de sedução no digital, você não vai deslanchar bem. Se você souber muito de psicologia humana, de venda, etc., de persuasão e tudo, e não entender bem de algoritmo, do funcionamento da máquina, você também não deslancha. Então, eu acho que a gente tem, nesses cursos, qualquer um deles vai, não sei se todos não, mas assim, os bons cursos, eles vão ensinar a parte humana, comportamental, que você tem que tomar cuidado, e eles vão ensinar a parte de algoritmo também. Mas nunca pense que se você aprender só um, você está garantido, porque não está. Professor, eu acho que uma avaliação, um apontamento que o professor Cristiano fez também e que eu estou pensando aqui nesse momento, é que talvez as universidades também tivessem que começar a pensar em disciplinas, em quase todos os cursos relativos a isso. Assim. O que você acha disso? Porque o que acontece? O digital hoje, ele é o novo letramento, né? Se você não educa uma pessoa para o digital, você não está ensinando ela a fazer o arroz com feijão da comunicação, né? Porque, você vai aprender a escrever. Se você for um jornalista e não aparecer na frente das câmeras, tudo bem, a redação é o suficiente para você. Mas se você não for um jornalista ou quiser uma outra carreira que você precise se comunicar de forma mais completa, o letramento digital ele é pré-requisito. Então, eu acho que esses conteúdos, né, não só de marketing digital, mas de comunicação digital, eles tinham que estar na grade de todos os cursos. Todo mundo tinha que aprender, porque, é só você pensar o seguinte, quem que pode viver sem comunicação? Né? Que profissional pode se estabelecer no mercado se ele não soubesse comunicar profissionalmente? Não existe esse profissional. Se o cara não quiser se comunicar profissionalmente, não quiser se expor, aí ele faz um concurso, aí ele vai trabalhar na área pública,
que aí o trabalho dele chega lá todo dia, está lá. Mas se ele for para o mercado vender sua mão de obra, ele vai ter que aprender. E a gente precisa entender que até para chegar no concurso público tem uma transição de sobrevivência, né? Você tem chegar no concurso público não é um estalo de dedo, formei, eu vou passar, né? Então, assim, a gente tem avaliado muito que grande parte dos nossos cursos são cursos que fazem o sujeito ter autonomia. Então, o sujeito montar um escritório, o sujeito montar um consultório, é o perfil dos cursos da Unicor, assim, mas isso não vai sobreviver se o sujeito também não fizer um outro tipo de investimento. E eu concordo com vocês sobre a necessidade dessa leitura digital e até afirmo que ela também se aparece na necessidade de compreender a relação humana, de compreender os comportamentos humanos. O curso de psicologia, e aí eu vou puxar um pouquinho para a minha parte, ele está em quase todos os cursos. E às vezes eu vejo alguns alunos com dificuldade de entender por que a psicologia está lá na veterinária, por que a psicologia está lá na odontologia. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade da compreensão humana, não só para venda, mas para uma articulação de comunicação. Porque, por exemplo, qual que é um dos maiores erros que a gente, e aí eu me coloco nesse lugar, que a gente comete ao tentar fazer a comunicação digital? Porque as ferramentas, elas são planas, né? Elas te falam assim, ó, se você apertar esse botão, você vai conseguir mais seguidores. Só que não é assim que funciona. Se você apertar o botão, você não consegue mais seguidores. Porque se fosse assim, todo mundo teria 10, 15, 20 mil seguidores. Todo mundo que trabalha com anúncio teria 10, 15, 20 mil seguidores. E a dinâmica ela é um pouco diferente. Então, por exemplo, existe uma ação que na publicidade a gente chama de remarketing. O que é o remarketing? O remarketing é você precisar aparecer repetidamente para as pessoas para que elas tenham interesse no que você está ofertando. Isso é psicologia humana pura. Isso é você entender como que se dá o processo de empatia, como que se dá o processo de acreditar em alguém, de gostar de alguém. Não adianta eu aparecer num vídeo de 1 minuto e meio e querer te convencer que eu sou bom, porque eu não vou te convencer em 1 minuto e meio que eu sou bom. Eu vou precisar, se eu estiver fazendo campanha, eu vou precisar aparecer no mínimo umas 6 vezes para que você comece a me considerar como uma possibilidade ou uma pessoa que merece a sua atenção. Então, e essa parte da psicologia, todo mundo que é bom em apertar botão, todo mundo que é bom em algoritmo, uma boa parte não sabe disso, né? Então, os caras vão lá, abrem, por exemplo, o gerenciador de anúncio e falam assim, vou pôr uma campanha para rodar para conseguir seguidores. Tem uma opção lá, conseguir seguidores. Ele vai lá e aperta e não consegue seguidores. Por quê? A gente chama isso de público frio. Você está conversando com público frio, você está conversando com gente que não te conhece. Se a pessoa não te conhece, ela não vai ter interesse numa primeira abordagem de te seguir, por exemplo. Né? Você vai ter que repetir essa ação de aparecer para ela 2, 3, 4 vezes. E esse conhecimento não é do algoritmo, ele não vem do algoritmo. Esse conhecimento vem da psicologia do comportamento humano. Professor, eu vou acionar aqui o professor Pedro para ver se ele quer fazer mais alguma pergunta, mas a gente já está encerrando já, porque a conversa foi boa aqui, e se deixar a gente fica aqui ainda mais um tempão aqui. Exatamente. Professor Pedro, seja bem-vindo. Obrigado, Jesus. Soa quase como uma oração, né? Obrigado, Jesus. Desculpa a piada. Obrigado, Jesus, por me conceder a palavra. Mas, Alexandre... Alexandre, só um pouquinho. Eu vou precisar de uma ajuda no meu marketing, viu? Porque eu sou bullying, assim. Você imagina. Nome você já tem, então pode contratar o Alexandre para trabalhar essa marca aí, né? Que não está patenteada. Exatamente. Alexandre, o seguinte, você falou aí do conteúdo, existe muito conteúdo na internet, a gente sabe disso. Eu queria que você comentasse sobre a questão seguinte. Existe muito conteúdo de qualidade, mas existe muita superficialidade. E muitas vezes, esse superficial hoje, ele chama muita atenção.
todo mundo já deve ter visto aí no TikTok ou no Instagram, um rapazinho que faz aí fazendo uns vídeos engraçados sobre as profissões. Já. Isso. Então, assim, como a gente também entrar nesse mundo do marketing digital, né? É importante isso, sem cair nessa superficialidade. Não estou falando que o dele é superficial, estou falando que existe muita coisa superficial. Como entrar sem cair no banal, no superficial, produzindo conteúdo de qualidade? Eu acho assim, isso tem a ver com o entendimento da psicologia humana, né? Então, por exemplo, o que o professor estava falando lá sobre a questão da psicologia. Eu acho que algumas linhas de comunicação, elas têm uma capacidade de condensação e de transferência de informação mais eficiente do que outra. Então, por exemplo, o humor. O humor, na minha opinião, ele tem uma capacidade de comunicação muito mais profunda do que o conhecimento muito, né, assim, teórico, muito técnico e tal. E aí a gente que está vamos falar assim, que está nessa área de ensino, a gente tem que entender que essa psicologia a gente tem que ficar atento a ela. Por exemplo, eu vejo muito assim, o pessoal vai lançar curso, né? O pessoal que eu acompanho e tal, às vezes vai lançar curso, aí eles entram numa linha muito teórica, muito teórica. E aí, quando você trabalha com estatística, você começa a perceber exatamente o que está acontecendo naquilo que você está oferecendo. Então, por exemplo, quando você pega lá, vamos supor, um vídeo que ele tem 1 hora de duração e ele é muito teórico, ele é muito distanciado da realidade do aluno, ou o professor não faz as devidas amarrações, você vai vendo o nível de abandono, né? Isso não estou falando, obviamente, de uma sala de aula que o aluno tem que estar logado. Mas, por exemplo, no YouTube ou em outras redes, que você vai lá vendo o número de pessoas online, você vai vendo o número de abandono. Então, cabe a nós, como educadores e como pessoas que estão trabalhando na educação, entender o que funciona e o que não funciona em termos de resultado, assim, como que as pessoas se comunicam, que tipo de comunicação é mais interessante, se é mais dialogal, se é mais técnica, porque o que acontece também é o seguinte, se as pessoas estão te abandonando, né, por exemplo, numa live ou num vídeo, alguma coisa assim, alguma coisa tem de errado. Se esse abandono ele é em número muito grande, expressivo, alguma coisa você está errando na técnica. Então, eu vejo assim, existe uma certa superficialidade na comunicação? Existe. Agora, se você quiser aprofundar, aí é hora de você convidar aquele seu ouvinte para um outro ambiente. Né? O aprofundamento, o adensamento no conhecimento, não é numa ferramenta gratuita que você vai fazer. Então, por exemplo, você cria um canal amanhã para falar de filosofia. Bacana, você vai falar de filosofia, mas é aquela filosofia arroz com feijão, que atende ao cidadão mediano, que é o que o Karnal faz, né? Ele não fala de filosofia de verdade, ele fala de conhecimento que a filosofia traz para a vida, né? Para a parte mais popular do negócio. Agora, ele tem os cursos dele de filosofia, né? Então, se você quiser aprender filosofia de verdade, com base nos autores, aí você vira aluno dele. Mas eu acho que a comunicação de massa, ela não tem esse objetivo de entrar muito na seara técnica, entendeu? A seara técnica é para um outro público, assim, às vezes é um público que está te assistindo ali, dentro daquele público que está te assistindo vai ter uma parte que vai querer te acompanhar na seara técnica, mas não todo mundo. Cristiano. Maravilha, bom dia a todos, que privilégio estar aqui com vocês, que delícia. Professor, uma pergunta. O senhor comentou sobre termos um baú de ouro em casa e se eu não divulgo, se eu não falo isso, são as pessoas que valorizam esse conhecimento que eu tenho, esse baú de ouro. E eu acho que todo aluno universitário, ele quando se forma, ele tem um baú de ouro de conhecimento. Uhum. Eu não estou jogando confetes, mas é porque hoje quem tem acesso a uma educação universitária, isso ainda é limitado no país. O senhor acha que os alunos poderiam aproveitar esse período enquanto estudante universitário também para testar esses conhecimentos de exposição? O senhor falou sobre analfabetismo digital, assim, a pessoa não conhecer as técnicas.
eu domino as técnicas da minha profissão, mas não domino as técnicas de exposição ao público. Eu poderia usar esse período enquanto universitário para também testar isso, testar quem é meu público, testar quais são os melhores canais para mim, testar a câmera, testar a exposição. Isso poderia ser um teste? Eu acho que não só pode, como deve, né? Porque, como a gente estava falando, quer dizer, o aluno universitário ele tem uma agenda muito puxada, né? Ele trabalha e à noite só que ele assiste aula. Então, ele tem pouco tempo para se dedicar a outras atividades que não seja a própria universidade. Então, esse aluno ele deve se interessar por isso o mais breve possível, porque se ele quer aproveitar o tempo que ele está ali dentro da instituição para ganhar um outro tipo de conhecimento, que não é o conhecimento que a faculdade às vezes está transmitindo, ele vai precisar de uma hora extra, ele vai precisar de uma dedicação extra. Então, eu acho que... Agora, a gente tem que entender assim, né? Todo mundo quer, de alguma forma, aparecer. Isso aí é o normal do ser humano. O que a gente tem que entender, por exemplo, o aluno, quando ele fala assim, então eu vou fazer o meu Instagram bombar. Tá, então, espera aí, você está entendendo que fazer o seu Instagram bombar exige técnica, exige método, você vai ter que fazer a coisa de forma mais profissional. E aí ele começa a trabalhar a comunicação, porque todo mundo hoje comunica, né? Todo mundo tem Instagram, todo mundo posta foto da família e tal, mas isso não é uma coisa que gera resultado. Então, se ele quer resultado, ele vai ter que começar a trabalhar isso de uma forma um pouco mais técnica, um pouco mais apurada. Mas eu acho que sim, as pessoas devem sim, desde muito cedo, começarem a praticar, começarem a tentar mudar, por exemplo, o estilo de postagem que ela usa na própria rede social dela, usar uma postagem mais diagramada e ver se ela tem melhor resultado ou não, e ir avançando, porque o aluno que está na graduação, ele não tem muito tempo para fazer outras coisas, a não ser estudar para a faculdade, né? Gente, maravilha. Eu acho que... Uma última pergunta, Jesus, por favor. Claro. Falando de Jesus, professor Alexandre, é muito catastrófico ou apocalíptico dizer que quem não está no digital não existe ou não vai sobreviver? Isso é frase de efeito ou é verdade enquanto mercado, enquanto profissão? Eu acho assim, existem alternativas para todo mundo, né? Se a pessoa não quer ir para o digital, ela não vai atuar como prestador de serviço, como profissional liberal, ponto. Porque se ela for atuar como prestador de serviço e profissional liberal, ela vai, uma hora ou outra, ela vai obrigatoriamente ter que trabalhar o digital bem. Se a pessoa não quer, não gosta e não tem perfil, ela tem uma série de outras opções também. Então, ela vai estudar para concurso, ela vai trabalhar no órgão público, aí ela não vai ter que se preocupar com isso. Então, eu não acho que seja mandatório para todo mundo. Depende de qual caminho profissional você quer escolher na vida. Se você quer escolher o caminho do mercado, que você precisa ser visto e ser bem avaliado pelo seu público-alvo, aí eu não vejo outra alternativa. Mas se você não gosta disso e não quer o caminho do mercado, aí você tem outras opções também. A gente tem que atentar que entregar panfleto e carro de som não tem funcionado já há muitos anos, né? Aqui, quando às vezes eu estou fazendo essas ações publicitárias, você sabe qual que é o custo para eu conseguir fazer uma pessoa ver um anúncio meu, um anúncio impresso, igual do panfleto? Qual que é o custo que a gente consegue? 3 centavos por visualização. Então, você imagina que você, na rua, quanto que isso não deve estar te custando? Você deve estar pagando 150, 200 reais para uma pessoa fazer isso para você durante um tempo. E o número de panfletos que ela consegue distribuir é assim, ínfimo. Eu consigo colocar um anúncio em formato de panfleto na frente de 2, 3 mil pessoas, ao custo que você pagaria para colocar no sinal para 50 pessoas. Eu consigo colocar para 2, 3 mil pessoas. Pois é. O professor Dejani escreveu aqui para a gente, olha, excelente, Alexandre, o letramento digital, elementos de comunicação, já tem sua inserção garantida desde que novas tecnologias de informação e comunicação se fazem presente em nossas vidas, especialmente neste momento que vivemos. E sua fala reforça a necessidade de nos atentarmos
para a profundidade desse tema. Professor Alexandre, eu vou agradecer muito a sua participação aqui. A gente continua a nossa conversa à noite. A gente está tendo essa oportunidade até de repetir e apurar um pouco essas nossas conversas. Então, vai ser muito bom. Agradeço. No chat tem vários agradecimentos, várias pessoas pontuando a qualidade dessa nossa conversa. Eu acho que surgiu o efeito, e principalmente surge pela conversa, às vezes até informal mesmo. Mas agradeço muitíssimo, te espero à noite e convido a todos para que estejam à noite. E aí eu vou te deixar na sala aqui para você dar as suas palavras finais, para você fazer o seu fechamento, e a gente pode também colocar os seus contatos aí para quem quiser depois ter um acesso direto a você. Mas, mais uma vez, meu muitíssimo obrigado. Professor, eu que agradeço. Eu, assim como o senhor e todos que estão aqui presentes, também sou da área universitária. E assim, isso tudo que está acontecendo é novo, acho que para quem não trabalhava com isso há muito tempo atrás, é novo para todo mundo, né? E é novo também para os nossos alunos. E a gente conseguir influenciar positivamente a vida desses alunos é para isso que a gente está aqui, né? Você é professor para quê? Você é professor para melhorar a vida das pessoas, para ajudar as pessoas a saírem de um determinado lugar e ir para outro. Então, é assim que eu vejo, né? Qual que é o meu objetivo final, é esse. Então, espero que tenha sido bom, que tenha, né, trazido alguns insights para vocês, e é isso. Vamos para cima, que o mercado está cada vez mais competitivo e mais difícil. Obrigado, professor. Tenha um bom dia para você e nos encontramos mais tarde, às 19 horas, nesse mesmo bate-canal. Tá joia, professor. Obrigado, viu? Até mais, por nada. Tchau.